Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa aula é voltada para os alunos do 8º ano do Colégio Eufenísia Freire. E a primeira coisa que passa pela cabeça das pessoas é assim: meu Deus, o professor tá estranho pra caramba! Para não falar outra palavra. Pois é, gente, eu resolvi fazer a barba, né? Fazer uma carinha diferente, um negocinho assim pra ficar mais fofinho. Eu ia tirar o bigodinho também, mas eu resolvi deixar só de pataquada mesmo. Mas então, a gente vai dar continuidade à nossa aula. Primeiro assim, sobre o nascimento dos Estados Unidos, com a correção das atividades. E depois a gente vai fazer uma introdução à libertação do Haiti e da América Espanhola. Tá? A gente vai ter o seguinte: são 3 páginas que a gente vai fazer a correção das questões lá das páginas 91, 92 e 93. Na página 91 a gente tem lá, a primeira questão é o seguinte: segundo o texto, qual foi a intenção do parlamento inglês ao definir a punição dos colonos pela festa do chá de Boston? Tem esse textinho logo acima aí da festa do chá, tem toda a explicação que eu fiz na aula passada e tal, então dá para tirar uma respostinha tranquila aí. E aí o questionamento é: qual foi a intenção do parlamento inglês ao tacar porrada em cima dos manifestantes lá das 13 colônias, dos colonos lá durante a festa do chá? Lembrando que a festa do chá foi aquela em que em torno de 100 colonos se vestiram de indígenas, entraram no porto de Boston e pegaram 3 carregamentos de chá, 3 navios carregados de caixas com chá, 45 toneladas de chá, e simplesmente jogaram no mar. Vamos fazer um chazinho aqui no mar de Boston. Esse chá vai ficar uma belezura, uma Boston. Muito bom, muito bom, muito Boston. Mas enfim. E aí, qual era a intenção do parlamento inglês ao resolver punir os colonos? Qual foi a punição que eles fizeram? Eles simplesmente fecharam o porto de Boston e decidiram somente reabrir quando os colonos pagassem pagassem ao parlamento, pagassem à coroa britânica todo o prejuízo, né? Prejuízo, a voz chegou a falhar, prejuízo, todo o prejuízo. Então, o parlamento inglês simplesmente queria dar uma lição em cima dos colonos. A resposta é essa: o parlamento inglês queria dar uma lição em cima dos colonos, queria fazer aquela chantagemzinha básica: jogou fora meu chazinho, não foi? Não vou arrecadar minha grana em cima disso, não é? Beleza, fique nessa. Vou fechar o porto também, porque aí vocês não vão ter possibilidade de ganhar zorra nenhuma em cima disso, em cima do porto, com outros carregamentos que vocês tenham vendido, comprado e tal. Então, enquanto vocês não pagarem o que me devem, os 14 meses de aluguel, seu barriga, enquanto vocês não pagarem o que me devem, vocês não vão ter o porto reaberto para vocês. Então, foi uma forma de chantagear os colonos para que eles pagassem o prejuízo que houve quando resolveram jogar fora todo aquele carregamento de chá. A segunda questão fala o seguinte: você conhece alguma manifestação recente em nosso país que tenha acontecido por causa do aumento de impostos ou de algum reajuste considerado abusivo? Descreva como essa revolta ocorreu. Então, puxando da memória, claro, essa é uma resposta um pouco mais pessoal, depende mais da pesquisa de vocês, mas assim, relembrando o que pelo menos eu dei uma pesquisada básica, assim, tal, que eu já via na cabeça, assim, revolta popular, uma galera assim que queria tacar o pau no governo. Lembrei da greve dos caminhoneiros de 2018. Você se lembra que a gente está vivendo uma crise econômica já há alguns anos, desde 2014, 2015 mais ou menos, por conta de influência da queda da economia mundial, e isso, claro, vai acabar influenciando também aqui no país. Algumas decisões erradas, políticas e econômicas de governos anteriores, desde o governo Dilma, mas também vindos do governo Michel Temer, e depois nessa fase de transição para o governo do Jair Messias Bolsonaro, tá ok?
E aí a greve dos caminhoneiros, ela foi deflagrada, ela foi em maio de 2018, ainda durante o governo de Michel Temer. E quais eram as reivindicações dos caminhoneiros? Em primeiro lugar, o preço dos combustíveis estava subindo absurdamente, por conta da influência, claro, do exterior. Né? Mas aqui eles queriam, não, vamos tentar dar uma segurada nesses preços. Tá? Não segurou, o preço foi lá para as cucuias, foi lá para o alto. E aí os caminhoneiros começaram a reclamar, porque o preço do frete está alto, porque o preço do diesel está alto, porque o preço do pedágio está alto. Então eles organizaram essas manifestações, essa greve que parou boa parte da distribuição, da logística das mercadorias no Brasil, né, que era o transporte dessas mercadorias. Geralmente aqui no Brasil ocorre através das estradas, a partir dos caminhões. E aí então eles fizeram essa greve, essa paralisação, reivindicando que baixasse o preço do diesel, até mesmo porque assim, só de impostos, o preço do diesel que saía da Petrobras até as bombas de gasolina, havia uma taxação de 45%. Digamos assim, 45%. É como se, vamos falar de valores assim bem blá blá blá. Digamos que o preço normal ele sai por R$1 da Petrobras para os postos de gasolina. Só que chegando no posto de gasolina, eles acrescentam só de impostos 45 centavos, quase a metade do valor que ele sai de lá da Petrobras. Então, são 45%, 45 centavos nesse caso, nesse cálculo assim, somente de impostos, que aí esses impostos vão para o governo federal, governo estadual, governo municipal. O PIS/COFINS, que era de responsabilidade do governo federal, só ele pegava lá 16% desse valor, 16 centavos, se fosse de R$1 e tal, esse aumento, 16 centavos seria somente do PIS e COFINS, que aí era uma reclamação dos caminhoneiros, para que se retirasse esse valor. Né? Uma outra questão que tinha em relação a isso também era o preço do pedágio, que cobrava pelo que a gente chama de eixo suspenso. Os eixos suspensos, assim, os caminhões eles podem tranquilamente trafegar pela estrada sem utilizar todos os eixos. Os eixos são a suspensão, aquele negocinho que segura as rodas. Se você não estiver utilizando determinados eixos por conta da quantidade de carga que você está levando na estrada, eles cobravam que o valor referente no pedágio, que o valor referente a esses eixos que não estavam sendo utilizados não fosse cobrado. E aí era uma das reivindicações deles. Né? Então, a diminuição do PIS e COFINS, a retirada de preferência do PIS e COFINS, o preço do frete também, para que diminuísse o preço do frete, o que era cobrado em cima deles, né? O que era retirado de cima deles, e o valor desse pedágio. Então, essas eram basicamente as reivindicações, assim, mais gerais. Claro, tinham outras reivindicações também que eram de importância para os caminhoneiros, mas eu já estou indo demais aqui. Aí a gente tem lá na página 92 o seguinte: que princípios iluministas você identificou na Declaração da Independência dos Estados Unidos? Só nesse trechinho, não precisei pegar toda a declaração, peguei só esse trechinho. Aí eu anotei o seguinte: tem a questão do direito à liberdade, que nada mais é o combate pelo respeito às liberdades individuais. Quando aqui fala sobre a liberdade, busca da felicidade, segurança e direitos, governos instituídos entre os homens, derivando dos seus justos poderes de consentimento do governante, blá blá blá. E aí então um dos princípios do iluminismo é justamente
essa defesa das liberdades individuais, a liberdade de expressão, as liberdades individuais, o direito para que as pessoas possam ir e vir, se manifestar e tal. Isso ele está implícito, de certo modo, aqui nesse trecho da declaração. Uma outra coisa é o direito de escolha dos seus governantes, assim como a sua destituição. Pô, você votou, botou no poder a galera, não está gostando, dá para tirar também, né? Corta a cabeça dele. Não, brincadeira, não precisa cortar a cabeça de ninguém, não. Tá. Ainda mais sabendo que se vivia num regime autoritário naquela época, por conta da monarquia, ainda que, lembrando das discussões das aulas passadas, existiram, por conta do iluminismo, alguns monarcas que eles foram considerados como os déspotas esclarecidos, que eram aqueles que defendiam as ideias iluministas, mas mantendo a ideia da monarquia ainda como o centro político, o centro de decisões. Mas é como se eles se abrissem, se permitissem um pouco mais para escutarem a população. Mas aqui, essa ideia era de que eles pudessem escolher os governantes, o que consta, pelo menos na Declaração de Independência, que eles possam escolher os seus governantes. Primeira questão escolher os seus governantes e, por que não, a partir do momento que eles estão fazendo merda, bota para fora também, vamos escolher outro, vamos correr atrás de outro aí. Tá. E aí, na segunda questão, em sua opinião, porque a palavra povo, meu povo e minha pova, está escrito com inicial maiúscula na Constituição de 1787. Por que, queridos? Povo com letra maiúscula. Para dar a ideia de que a galera tá lá em cima. Todo poder é o povo. Todo poder é o povo preto. Não, nesse caso só tinha gente branca mesmo. Uns amarelinhos assim. Mas enfim, era a ideia de dar devida importância ao povo. Colocar assim, as decisões precisam ser tomadas, devem ser tomadas através das escolhas do povo. Por isso, aqui consta povo com a letra maiúscula. É isso aí, tá ligado? Ok. E aí pronto, aí a gente tem lá na página 93, eita, eu fechei. Aí a gente tem lá na página 93 uma série de questões, que aí eu vou responder com o que tem aqui no próprio livro, porque senão eu vou me estender com uma caramba. Aponte as principais diferenças entre os dois tipos de colonização nas colônias da América Inglesa. A resposta é a seguinte: as colônias do Sul eram mais dependentes da metrópole devido aos seus permanentes laços comerciais. Já as colônias do Norte e do Centro tinham mais autonomia comercial e administrativa. Não é à toa que muitos anos depois a gente vai ter a Guerra da Secessão, que era por conta dessa divisão entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, em que o Norte ele buscava mais autonomia, realmente, ele buscava se afastar um pouco mais da metrópole para poder tomar suas próprias decisões, ter a sua autonomia política, econômica, não depender tanto assim da metrópole. E aí o norte dos Estados Unidos, o norte dessas 13 colônias, era inclusive abolicionista. O que isso significa? Eles queriam a abolição da escravatura. Queria que se acabasse com a escravidão. Enquanto que o Sul se mantinha mais ligado à agricultura, e por conta dos grandes campos existentes no Sul, eles tinham uma necessidade maior de mão de obra e, claro, queriam baratear o custo dessa mão de obra. De que forma? Escravizando a galera, comprando escravos, pegando lá a galera de lá da África, venha trabalhar aqui, seu rebanho miserável, pá. E levava lá para os trabalhos forçados para escravidão, né? E aí a Inglaterra ainda tentou manter um vínculo forte com essas colônias do Sul, mas no final das contas, na Guerra de Secessão, acabou sendo o Norte saindo como vencedor. Segunda questão.
A Guerra dos Sete Anos foi um evento de amplas dimensões, repercutindo de maneira diferente em vários lugares do mundo. Sobre esse conflito, responda as questões a seguir. Explique o que foi a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi um conflito armado entre França e Inglaterra, estimulado por disputas coloniais. O vencedor acabou sendo a Inglaterra, né? França e Inglaterra entraram em conflito a fim de disputarem o próprio território dos Estados Unidos, principalmente os territórios que iam a oeste das 13 colônias, que era indo para o interior das 13 colônias, né? Indo mais para o centro e até chegar lá no outro litoral, no litoral pacífico. Então, Inglaterra e França, eles brigavam justamente pelo território. Então, quem acabou vencendo foi a Inglaterra. Não sem antes perder dinheiro e começar a cobrar dos próprios colonos para que bancassem os custos da guerra. Segunda questão, letra B. Qual é a relação entre a Guerra dos Sete Anos e a independência dos Estados Unidos? Aqui diz o seguinte: a guerra prejudicou bastante as finanças da Inglaterra, que passou a aprovar uma série de impostos e restrições comerciais para compensar um prejuízo. É o que eu falei. Descontentes com essas medidas, os colonos se revoltaram e acabaram declarando sua independência dos Estados Unidos. A partir do momento que a Inglaterra começou a pressionar, começou a criar um monte de lei, um monte de taxações, um monte de impostos, para poder cobrar das 13 colônias que eles bancassem todo o custo das guerras, os colonizados, eles viraram no estopor. Falaram assim: aqui não, queridinha, tá pensando o quê? Que eu vou pagar os seus bregues? Não vou não, taca ali pau doido. E aí começou esse movimento, essas revoltas todas populares, que inclusive a festa do chá foi uma dessas revoltas, e no final das contas acabou terminando nessa necessidade de separação entre colônia e metrópole. Terceira questão: a Guerra da Independência foi desencadeada após uma série de desentendimentos entre as 13 colônias da Inglaterra, quando o Oeste, em meados do século XVIII, procurou ampliar seus controles restritivos relativos à autonomia das colônias do Norte e do Centro. Entenderam, né? Ai, gente, vocês leem aí, então, de boa. Que razões justificavam essa nova política inglesa? Finanças da Inglaterra estavam abaladas por causa da Guerra dos Sete Anos, assim o governo inglês passou a aumentar os impostos dos colonos norte-americanos. Basicamente uma resposta que a gente já tinha até antes, não sei nem ter necessidade de perguntar isso. Elabora a linha do tempo com os episódios que se sucederam na crise entre as colônias inglesas e a metrópole, da Lei do Açúcar até a Constituição de 87. 1700, quando eu vou falar somente os anos finais, mas lembrando que é sempre dentro dos anos 1700, né? 1764, 64, Lei do Açúcar; 65, Lei do Selo; 66, revogação da Lei do Selo pelo governo inglês; 73, a Lei do Chá e a Festa do Chá de Boston; 74, Leis Intoleráveis e primeiro Congresso Continental. Lembrando que essas leis intoleráveis surgiram justamente por conta da Festa do Chá, foi a resposta da coroa britânica contra a Festa do Chá. 75, segundo Congresso Continental, no ano seguinte. 76, promulgação da Declaração de Independência, ocorrida em 1776. 83, a Inglaterra assina a rendição e reconhece a independência das 13 colônias depois de diversas revoltas populares e da França auxiliar as 13 colônias dos Estados Unidos nessa luta pela sua independência. E 87, 1787, que foi a aprovação da Constituição dos Estados Unidos, que aí é a Constituição de 87, tal, que até hoje tem sua influência, até hoje existe e tem sua influência no cotidiano. Tá bonitinho, né? Tem influência no cotidiano das leis marciais, das leis de todos os Estados Unidos. Quarta questão: durante a crise que levaria à independência dos Estados Unidos, os colonos das 13 colônias inglesas lançaram o seguinte lema: nenhum imposto sem representação. Explica o significado desse lema no contexto de sua criação.
Os colonos estavam revoltados com a política colonial imposta pela Inglaterra. Lançaram esse lema, reivindicando participar do parlamento inglês, no qual os tributos eram aprovados. Sua intenção era aceitar novos impostos somente se aprovados por seus representantes. É aquela ideia simplesmente de que as 13 colônias, já que eles comandavam, pelo menos administrativamente, aquele território, aquelas 13 colônias, por que não eles decidirem pelos próprios impostos que iriam incidir sobre o seu território? Afinal de contas, a parte da arrecadação que está sendo conseguida dentro dessas 13 colônias iriam justamente para eles, né? A intenção, principalmente das colônias do norte, era de que essas taxas, esses impostos fossem revertidos para sua própria benfeitoria, né? Para que eles pudessem justamente desenvolver desenvolver o seu território, desenvolver as suas colônias, expandir o seu comércio, expandir sua influência, expandir o seu território. É isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Quinta questão, descreva o episódio conhecido como Festa do Chá em Boston. Não vou falar não, porque a gente já tinha falado antes. Sexta questão, a Constituição norte-americana de 87 foi um marco histórico, tendo influenciado a organização política de muitos países ao redor do mundo, um deles foi o Brasil. Entre as principais determinações da Constituição de 87, aponte quais são os semelhantes que existem no nosso país. Basicamente, a organização do regime republicano, dividindo em 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes fazem parte do regime republicano e eles são autônomos, mas interdependentes. As decisões dos 3 podem ser tomadas individualmente, mas no final das contas precisa existir um comum acordo. É um pouquinho complicado, mas dá para entender. E o voto direto para o legislativo estadual, a possibilidade de que a gente possa eleger os nossos próprios representantes. Sétima questão, leia o texto a seguir. Não vou ler o texto. E a pergunta é: parte narrativa analisa as razões que motivaram os colonos a iniciarem a guerra contra a Inglaterra, que culminou na independência de 13 colônias. Os colonos eles não pretendiam especificamente se tornarem independentes, mas sim eles obterem, tá? Que Cleide não veja esses meus erros de português, mas sim eles obterem uma maior autonomia, para que os direitos deles fossem respeitados, para que eles pudessem garantir a segurança pública através da arrecadação, por exemplo, dos impostos, eles serem voltados, ao invés de ficar boa parte dessa arrecadação ir para a mão da metrópole, ir para a mão da Inglaterra, eles, dentro das 13 colônias, poderem tomar conta desse dinheiro e aí investir nessa segurança pública, investir no desenvolvimento do comércio, do desenvolvimento da própria cidade em si, no crescimento da cidade em si, né? E a guerra foi uma reação que eles consideraram como desrespeito da coroa britânica aos próprios colonos, né? Estavam desrespeitando, falando, tá me tirando de otário, vou tacar a porrada também em vocês. Foi basicamente isso. E a última questão: desde sua independência, os Estados Unidos construíram sua imagem como nação democrática. Ao longo dos séculos seguintes, tal imagem foi ainda mais reforçada, contribuindo para isso. A cidadania foi estendida a todos os segmentos sociais que compõem a sociedade das 13 colônias. Fica aí o questionamento. Justifique. Não, porque
a independência da colônia, ela não vai dar direito a todo mundo. Quem era escravo vai continuar como sendo escravo. O fim da escravidão só vai acontecer muitos anos depois, por volta lá de 1840, mais ou menos, nos Estados Unidos. Assim como também as mulheres ainda não tinham direito ao voto. Então, se elas não tinham direito ao voto e se a escravidão ela não foi abolida naquele período, significa dizer que não foram todos os segmentos sociais que tiveram essa conquista da autonomia, da independência que tanto defendia essas 13 colônias, né? Então é isso. E aí a gente vai fazer uma introdução do capítulo 9, lá da página 94, vou até anotar aqui, 94, mas aí vai ser só 94, 95, pra gente não se estender muito nesse vídeo, porque eu sei que vocês ficam de saco cheio de ficar olhando pra minha cara, mesmo que eu tô mais bonitinho agora sem barba. Que neném, mamãe. Mas é o seguinte, libertação do Haiti da América Espanhola. Aí pra galera que gosta de futebol, Gabriel aí, ó, curte futebol, pá, tal. Aí tem o seguinte, você já ouviu falar na Copa Libertadores da América? De onde é que surgiu esse nome? Copa Libertadores da América. A Libertadores, como é popularmente conhecida no Brasil, é o principal torneio de futebol do continente americano e reúne os clubes mais bem classificados nos campeonatos nacionais de boa parte dos países sul-americanos. E aí você vê uma coisa interessante, que assim, é Libertadores da América, mas ele não tem uma representação dos países da América do Norte. É verdade. E nem da América Central. Por quê? O processo de libertação, o processo de independência dos países, tanto da América do Norte quanto da América Central, eles foram um pouquinho diferentes da forma que a gente conhece os processos de independência aqui da América do Sul. O que você talvez não saiba é que o nome da competição é homenagem aos líderes da independência das colônias espanholas da América do Sul. Se os Estados Unidos podem dizer que nós somos os Estados Unidos da América, nós somos americanos, a galera pode muito bem chegar e dizer que é Libertadores da América e excluir o resto dos americanos. Deixar só o pessoal da América do Sul. Ó, caguei pra vocês. Entre eles se destacam Simão Bolívar. Simão Bolívar, a gente vai tratar desse tema um pouquinho mais pra frente, que aí a gente vai falar um pouco do regime bolivarista ou bolivariano, mas isso vai ser um pouco mais para frente, nas próximas aulas já. Responsável pela libertação dos territórios que hoje abarcam Venezuela, Colômbia, Equador, e um outro carinha chamado José de San Martín, que atuou na emancipação dos territórios que formam atualmente Argentina, Chile e Peru. Contudo, por mais que os nomes de Simão Bolívar e de José San Martín tenham sido eternizados pelo futebol, é preciso considerar que eles não foram os únicos a liderar os processos de independência das colônias americanas. Claro, todo processo de independência vai ter uma liderança que acaba se destacando mais, mas ele não é a única liderança. Ele não vai ser a única pessoa que é considerada como responsável de todo o processo de independência. Geralmente você forma determinados grupos e cada um vai ter a sua importância a partir da luta dentro de certos espectros. Vai ter gente que vai ser mais ligado à religiosidade, então a gente vai ter grandes nomes com influência na libertação desses países, trabalhando de dentro das igrejas, principalmente dentro das igrejas católicas, lutando contra o próprio sistema opressor das metrópoles, e nesse caso daqui da metrópole espanhola. A gente vai ter lideranças políticas, vamos ter lideranças mais ligadas às comunidades, mesmo aos camponeses, enfim.
O estudo do tema mostra que muitas pessoas fizeram parte dessa história, de escravos a membros da elite. E aí a gente pega lá o seguinte, lá na página 95. Reflexo da independência das 13 colônias inglesas. A independência das 13 colônias inglesas e a consequente formação dos Estados Unidos da América foram o primeiro exemplo no continente de libertação colonial em relação ao domínio metropolitano. Essa libertação ocorrida no século XVIII vai ser o primeiro, claro, por influência do iluminismo, e as demais revoluções, os demais processos de independência, por mais que se iniciem durante o século XVIII, geralmente eles vão findar, eles vão se desenvolver com mais força até que se conquiste realmente a independência lá no século XIX. Mas muitos desses processos, muitas dessas discussões se começam ainda dentro do século XVIII. Esse processo fez parte do contexto de crise do antigo regime e do sistema colonial, que foi o antigo regime. Aí a gente vai colocar o pé lá na Europa ainda, principalmente na França. O antigo regime, ele vai começar a ser muito discutido, a sua viabilidade, através do iluminismo. É o iluminismo que vai acabar dando as bases, dando luz para que os revoltosos, para que as populações, os políticos, os movimentos, eles começam a ser feitos para acabar com essa influência dos países europeus, inclusive, em cima dos países aqui, das colônias existentes aqui nas Américas, e aí no caso, mais para a América do Sul. O que era então o antigo regime? Era um sistema político e social francês, que ele vai ser anterior à Revolução Francesa, lá de 1789. Ele se constituía na divisão dos poderes de clero, que era a igreja, a nobreza, que era a ligação dos reis, e a burguesia, que eram os principais comerciantes. Existia ainda um quarto representante desse estado, que eram os camponeses, mas camponeses eram mesmo que nada lá, né? E assim, nessa época, inclusive, vigorava a teoria do direito divino, que aí a gente já explicou em aulas anteriores o que significou a teoria do direito divino. Era como se Deus baixasse aqui na Terra e falasse assim: esse abençoado aí vai ser o nosso rei, a sua família vai continuar na sequência, assim, todo mundo rei, esse regime patriarcal, geracional, de geração em geração, ele vai continuar no poder, a sua família vai continuar eternamente no poder. Tipo, você vê a família da Rainha Elizabeth lá na Inglaterra, advinda de períodos anteriores, aí lá pelo século XVIII, 19, né? E aí a teoria do direito divino vai simplesmente colocar uma luz em cima daquele rei e dizer que ele é o bonzão, que é o enviado de Deus na Terra. Sou eu na Terra e Deus no céu. E pronto. Era um regime absolutista, que a gente já falou também sobre isso, tal, daquela ideia do autoritarismo, do poder único e absoluto, por isso que é absolutista, o poder absoluto em cima das mãos de um governante, do rei, influência da Igreja Católica, sim, mas a decisão final era sempre do rei. A economia tinha como base o mercantilismo, que era a ideia de mercado, toda a ideia do comércio era vinculada ao governo, ao rei. A gente não vai falar sobre as teorias de Adam Smith, de liberdade econômica e tal, nesse momento não, viu? Do liberalismo econômico, melhor dizendo. Mas
O mercantilismo ele tinha como base a intervenção do Estado em cima de todas as decisões econômicas. Era a partir do Estado que eles poderiam organizar e intervir na economia do jeito que o Estado bem entendesse. E pronto, a sociedade tinha clero, nobres, burgueses e camponeses, sendo que os dois primeiros eles tinham total liberdade em relação a impostos. Eles não pagavam impostos, basicamente. É quase como a gente conhece hoje em dia, tipo na República das Bananas, que a gente sempre fala, né? Assim, lá na República das Bananas mesmo, você vê que o pessoal que tem dinheiro, que está lá no alto, eles geralmente não pagam tantos impostos quanto a galera mais pobre paga por aqui. Isso é ruim, é lenha. É fogo. O que mais? E aí a gente vai entrar dentro dessa crise do antigo regime político, vai pegar os anos de 1787 e 1788, que vão ter duas grandes crises na colheita do trigo, na plantação, na colheita do trigo, que não vai ser suficiente. Consequentemente, a arrecadação em cima disso vai ser muito pouca, e aí o Estado vai ter que intervir, de certa forma, mas aumentando os impostos para a galera mais perrapada, para os burgueses e para os camponeses. Isso vai gerar uma série de revoltas. Não somente para os burgueses e camponeses que estão lá na própria metrópole, mas também nas suas colônias. O que isso vai fazer com que haja uma revolta ainda maior, né? Assim, tá ali pau doido. A gente tem também ainda os gastos militares, que aí foi por conta dessa guerra pela independência dos Estados Unidos, que a Inglaterra, nesse caso, que a França ajudou as 13 colônias a vencerem a Inglaterra, mas houve muito gasto também por parte da França. E isso acabou afetando no seu próprio sistema econômico, fazendo com que eles acabassem entrando nesse período de crise, nesse agravamento, na verdade, da crise do antigo regime do sistema colonial. E pronto, ele vai influenciar outros movimentos emancipacionistas. Emancipacionista é a própria ideia de emancipação, de libertação, né? Tendo sido tomado como exemplo de luta bem sucedida contra o domínio metropolitano. Essa ideia da independência dos Estados Unidos que começou a dar ideia para todo mundo. A partir dos ideais iluministas, sempre bom lembrar que foram os ideais iluministas dessa liberdade do homem, do direito das pessoas de escolherem, de terem domínio sobre o seu território, de poderem escolher seus próprios governantes. O iluminismo ele vai dar as bases para a maioria desses países que vão entrar nesses movimentos emancipacionistas. Tá? Luara Cristal, fale rápido aí. Emancipacionista. Movimento emancipacionista. Errou, não foi? Sabia. No Brasil, a formação dos Estados Unidos, país livre e republicano, influenciou diferentes iniciativas pela independência colonial. Entre eles, a Conjuração Mineira, que ocorreu em Vila Rica no ano de 1789. A gente vai falar sobre a Conjuração Mineira em outro momento, assim, durante os movimentos emancipacionistas justamente do Brasil. Na Europa, a mobilização dos colonos americanos contra os abusos do governo inglês e a inspiração da filosofia iluminista na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aí sempre a gente vai falar sobre iluminismo dentro desses processos emancipacionistas, porque são esses ideais que vão trazer todo a abertura da visão, a abertura da mente das pessoas. Abriu a mente e taca ali pau doido. Na organização do governo republicano e constitucional implantado na jovem nação, repercutiram na Revolução Francesa. Tá? Já tem
40 minutos de vida, quase. Então, a gente vai continuar na página 95 também, até finalizar esse capítulo, lá na página 99, na próxima aula. Na outra semana. Tá, beleza. É isso. Valeu, galera. Tô bonitinho assim de bigode, deixa aí um feedback assim. Professor, você tá feio pra caramba. Professor, você tá lindo. Uhul, gatão. Tá. Brincadeira, não precisa fazer essas coisas não. Deixa o like, não precisa deixar like nenhum não. Mas é isso, galera. Valeu, tá? Tchau.